Nosso super agradecimento, viu, Rodrigo, em compartilhar esse conteúdo. Vocês se associaram, acho que agora, nesse começo do ano, ou já era final do ano passado? Foi final do ano passado, Augusto? Final do ano passado, né? Isso. Começo do ano. A gente está bem contente com a chegada de vocês. Você sabe que a gente tem feito um movimento aí para entender melhor essas relações, né, com os influencers, agências e o mercado, e vocês são craque nesse assunto. Então, muito obrigado aqui por trazer esse conteúdo para a gente. Durante 2024, a gente vai voltar nesse tema mais vezes. Se tudo der certo, a gente vai pôr para rodar o nosso grupo de trabalho também para poder ativar ainda mais esse assunto aqui na Abrad, né? Dar mais destaque, colocar em evidência. Muito bom, muito obrigado. E já agradeço também aqui a presença de todos aqui. A gente hoje, eu estou até me adiantando que o quórum aqui está dando um bom quórum até um pouco mais cedo. Então, eu vou rapidamente aqui só contar um pouco para vocês. Aqui a gente tem vários associados, outros não associados. Então, a gente gosta aqui de promover aqui, só explicar aqui, então, que nós temos aqui na Abrad, né, que a Abrad que é uma associação aí que congrega aí, que reúne grandes, médios, players de todos os tamanhos aí do nosso segmento, da área de comunicação digital. A gente promove um network muito grande aí nos nossos eventos presenciais pelas regionais. São 14 regionais hoje espalhadas pelo Brasil, são mais de 400 empresas conectadas à Abrad. Então, o network não só nos grupos, né? Hoje, isso acaba acontecendo diariamente, minuto a minuto, nos grupos, né, de WhatsApp, nas trocas de e-mail, mas a gente faz isso também presencial, né? Retomando aí o pós-pandemia, que deixou a gente um pouco, não diria preguiçoso, mas mal acostumado a fazer evento online. Agora a gente também está retomando cada vez com mais força os eventos híbridos, né, e os presenciais. Bom, a gente tem muitos benefícios para entregar para os associados, não dá para discorrer um por um aqui. Fica o convite para que vocês entrem no site da Abrad e conheçam, não é? Essa produção de webinars, entrega de conteúdo com grupos de trabalho aí verticais, desenvolvendo assuntos pertinentes ao nosso negócio. A gente tem muita parceria com faculdades, com empresas que entregam cursos, que é para poder ter uma negociação diferenciada para os associados. Organizamos um prêmio anualmente, que está em vias de começar a ser divulgado, que é o Prêmio Abrad Profissional Digital, que esse ano está sendo rebatizado para Prêmio Abrad. Ele vai incluir também cases e agências. Essa vai ser a grande novidade do prêmio esse ano, e já estou dando um spoiler aqui para vocês. E estamos também em época de eleição, viu, gente? A gente daqui, para o final do mês, vai ter novas diretorias aí, tanto da Abrad Nacional como das regionais, só para todo mundo aqui saber. Então, esse QR Code, ele joga direto aí para a página do Associe-se. Fiquem à vontade, eu, a Suelen e a Joyce estamos aqui também, para nos acionar aqui no grupo, ou entrar e conhecer mais benefícios e as condições para se associar aqui através desse QR Code. No final desse evento, a Suelen vai fazer um sorteio. Ela tem feito aí em todos os webinars nossos, tem um sorteio, mas aí eu deixo para ela contar, só dando spoiler aqui para vocês não desconectarem e ficarem até o final, tá bom? Rodrigo, obrigado aqui pela janela. Vamos embora, eu vou tirar minha tela e vamos ao que interessa aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado a você. Todo mundo acordado aí, galera? 11 horas, já está quase almoçando, né? O Google Meet é legal que a gente pode mandar gestos aqui, tá? Vocês mandam assim, energia, manda a mãozinha para cima, joinha, para eu saber que estamos todo mundo aqui ligado, tá? Bom, o papo aqui hoje, né? Assim, as pessoas ficam sempre preocupadas. Será que vai ser um daqueles lives, webinar para vender coisa? A influência vai me vender coisa? Cara, não. A gente está trazendo aqui realmente um conteúdo que foi construído, original, assim, a gente só apresentou ele uma vez, foi no RD Summit desse ano, a gente foi patrocinador platino lá, foi bem legal, e a gente teve, assim, um cuidado de tentar reunir informações úteis que possam ajudar uma agência na sua jornada de construir uma área efetiva de influencer marketing com foco em ganhar dinheiro com isso, tá? E como é que a gente montou esse conteúdo? Baseado em quê? Na nossa própria experiência. A gente iniciou, nós somos originalmente uma empresa de software, a Influencer nasceu 8 anos atrás
como um software para quem quer trabalhar com influenciadores. E a gente, obviamente, tem esse software até hoje, nós somos líderes de mercado em plataforma de influencer marketing. Só que quando nós lançamos esse software lá atrás, eu visitava os clientes para vender o software e ouvia frequentemente a seguinte frase. E eu visitava empresas, marcas diretamente e agências, porque as agências representam mais da metade dos nossos clientes do software, são grandes assinantes nossos. Mas quando eu visitava marcas ou agências, eu ouvia com frequência assim: cara, o seu software é incrível, Rodrigo, mas eu não tenho ninguém para tocar isso aqui. Você pode fazer para a gente o trabalho? E aí, com isso, nasceu a agência Influencer. Então, hoje a gente é a plataforma, mas também somos uma agência de influencer marketing. E ativamos um monte de influenciadores. E foi uma coisa assim, vou confessar para vocês, foi uma coisa terrível, porque eu sou engenheiro de software, sempre desenvolvi software na minha vida. Essa é a minha 5ª empresa de software, né? Antes da Influencer, eu desenvolvi uma empresa chamada Comunix, que talvez alguns de vocês conheçam, a Comunix. Quem conhecer, dá um gesto aí. Comunix é voltado mais para as agências de relações públicas, né? E desenvolvi a Comunix, vendi a Comunix, depois eu desenvolvi a Dino, divulgador de notícias, talvez alguns de vocês também conhecem. Aí vendi a Dino, isso logo depois da pandemia, tá? Aí desenvolvi uma outra empresa chamada AirWeb, sempre software. E aí, de repente, eu me vi me aventurando numa empresa de serviço, criar uma unidade de serviço. Cara, eu fiquei apavorado, porque software a gente tem controle, né? A gente faz linha de código, if, then, else, as coisas acontecem sempre de um jeito, né? Mas quando se envolve pessoas, cara, é o caos instalado. E no caso de uma agência de influencer marketing, é o caos multiplicado por muitos, porque os influenciadores são várias pessoas imprevisíveis, os clientes têm pessoas, nós temos pessoas, tem os agentes de pessoas, tem os assessores, as agências. Então, foi muito difícil no começo. E a gente sofreu um bocado ao longo desses anos desenvolvendo um jeito de trabalhar. Então, hoje o papo que nós vamos trazer aqui é mostrando esse passo a passo que a gente cumpriu. Hoje a gente é uma agência grande em influencer marketing. Então, eu vou compartilhar o que a gente aprendeu pelo caminho. Não quer dizer que seja o melhor jeito de fazer, mas é o jeito que está dando certo para a gente aqui, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar o seguinte, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre a influência, tá certo? Vou falar de números sobre a influência digital, então, contar um pouco sobre as 3 maneiras que uma agência pode se remunerar, né? As 3 formas de remuneração de uma agência trabalhando com influenciadores digitais. Vou dar um passando uma metodologia de trabalho que a gente desenvolveu, uma forma de você trabalhar com influenciadores digitais, mostrar um organograma típico o nosso organograma, como é que hoje está estruturada a influência para atender clientes e como foi o passo de construir. Não é o cronograma somente o atual, mas o processo, desde o começo que você está começando, que você não tem dinheiro para construir um organograma completo, até os dias de hoje. E aí vamos terminar fazendo um merchan rápido do nosso programa de parcerias, fechou? Então, assim, explicando quem somos nós, a gente é uma empresa especializada em influencer marketing de alta performance. A gente, desde o início, a gente quis ter esse posicionamento que eu acho que ele é um posicionamento que gera, junto aos clientes, o interesse de continuar investindo em influencer marketing, que é você entregar sempre uma performance superior, né? E o nosso propósito é impulsionar marcas. Hoje a gente é a plataforma número 1 no Brasil, com mais de 400 assinantes, quer dizer, está chegando a 500. A nossa plataforma tem, na verdade, esse número está desatualizado. Nesse momento, 3.900.000 influenciadores com dados completos, eu vou mostrar para vocês. Por meio da plataforma, anualmente, são mais de 40.000 contratações de influenciadores. Em 2023, a gente realizou mais de 3.000 campanhas com influenciadores e hoje a gente já tem clientes em 5 países. Falando sobre a indústria da influência digital, eu acho que é importante mostrar para vocês verem a importância desse mercado no nosso segmento, cara. É muita grana e está crescendo, tá? O mundo, aqui, de acordo com as fontes Statista e Influencer Marketing Hub, em 2023, nós chegamos a 21 bilhões de dólares. Isso é dólar, tá? Então, vem crescendo. O que é esse dinheiro? É o dinheiro que é gasto contratando influenciadores. As agências que cuidam do processo ficam com 20% disso, em média. 20%, algumas um pouquinho mais olhudas, vão a 35%, 40%. Então, de cada R$100 mil gasto com influenciadores, a agência se remunera
entre 20% e 35%. Então, dá para vocês terem uma ideia de quanto que é a oportunidade que a gente tem na mesa. Trazendo para a explicação, né, o porquê que isso está crescendo tanto, a gente vê aqui 3 principais motivos, né? O crescimento das redes sociais, do uso das redes sociais, né, já é o principal plataforma para marketing de influência. O crescimento, então, quanto mais pessoas usando redes sociais no seu dia a dia e usando menos as outras mídias tradicionais, mais valor tem a influência digital, né? A popularidade dos influenciadores está crescendo demais, então, hoje, a gente entra... Quem é que passa ali, às vezes, são quase 3 horas por dia, em média, que os brasileiros passam zapeando o Instagram, por exemplo, né? 3 horas por dia, todo santo dia. Nem tem nenhuma outra mídia que tem esse poder de vício, né? E, frequentemente, a gente está ali se deparando e acaba seguindo os influenciadores que a gente gosta mais, os mais divertidos, os que entregam conteúdo melhor. E as marcas, apesar do declínio nas mídias convencionais, televisão, rádio, jornal, revista, todas as outras mídias em declínio absurdo, né? A TV Globo, né, que sempre imperou recentemente, que é demissões em massa por ali de talentos, porque já não conseguem bancar, né, o custo todo daquela operação que eles tinham antes. E aí a gente tem, do outro lado, a necessidade das marcas continuarem se promovendo, né? E aí elas vão correr para onde está a audiência. E aonde está a audiência? Nas redes sociais. Assistindo o quê? Posts de todo mundo, mas especialmente posts de influenciadores. Os influenciadores digitais, eles já absorvem a grande parte da audiência das redes sociais. A gente passa mais tempo zapeando conteúdo de influenciador do que de amigos nossos. Tá? Repara que já tem estatísticas sobre isso. Então, declínio das mídias tradicionais, porém, as marcas continuam precisando se promover, a audiência está nas redes sociais, grande parte delas está na audiência dos próprios influenciadores, então isso justifica esse corre-corre atrás de estar nessa mídia, né? O Brasil, de acordo com o estatista, tem gente que acha que é mais, estamos falando de pelo menos 2 bilhões de dólares, então já é uma boa grana, 2 bilhões de reais, desculpa, já é uma boa grana. Agora, as vantagens do influencer marketing em relação à mídia, tá? Ele tem uma vantagem de alcance. Se você tem uma campanha e que precisa de muito alcance, tipo mídia de massa, você pode fazer isso com o influenciador digital. Você vai contratar alguns influenciadores do nível celebrity, fazer uma campanha gigante alcançando potencialmente milhões e milhões de pessoas. Ou seja, você pode, com o influenciador digital, simular o que a gente tinha na mídia de massa de televisão. Você consegue ter uma audiência superior até ao maior canal de televisão hoje em dia, no maior programa de televisão, você consegue simular em uma campanha com influenciadores digitais gastando menos. Então, se você quiser alcance, você consegue. Mas se você quiser segmentação, você tem um tênis de corrida de maratona. Existe influenciador que só fala de maratona. Você pode chegar a uma mídia extremamente segmentada, fazendo bons filtros e contratando influenciadores segmentados. É uma mídia com credibilidade. Porque esse efeito é um efeito curioso, que você, quando faz uma campanha, por exemplo, na televisão, você escolhe um garoto propaganda, certo? Sua propaganda é da Sadia, você escolhe a Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga é um rostinho. Por que tem essa coisa de você contratar um rostinho? Porque o rostinho fala melhor do que a marca e ela atinge ali o público, mas é sempre o mesmo rostinho. Em campanhas com influenciadores, não é o mesmo rostinho. Você pode ter uma campanha com 20, com 50, com 100 influenciadores. É como se fosse uma campanha que eu tenha o rostinho perfeito para falar com cada pedaço do meu público total. Então, isso dá uma credibilidade, porque o público que está ali assistindo aquele rostinho, na verdade, na campanha são 10, 20, 30 rostinhos, optou por seguir aquele cara. Então, quando aquele cara fala, o grau de atenção que aquela audiência tem com ele é muito superior ao grau de atenção de você ser interrompido durante a novela, entra propaganda, você vai no banheiro, vai fazer outra coisa. Então, aqui é diferente, você está seguindo aquela pessoa que você gosta. Então, tem um impacto, a mensagem tem um impacto maior. O conteúdo criado pelo influenciador também tem uma outra característica, se comparar com a mídia tradicional, que na mídia tradicional, a campanha é a mesma mídia para todo mundo. Ou seja, você contratou a Ana Maria Braga, a agência de publicidade produziu a peça publicitária, e aquela peça publicitária, aquele vídeo, por exemplo, se for TV, vai igual para todo mundo.
Agora, olha que maravilha. Agora você tem um rostinho perfeito para cada parte do público e a mídia é criada para cada parte do público. Então, não é uma mídia igual para todo mundo. O influenciador sabe o que funciona com o público dele, porque é assim que ele consegue audiência. Então, ele vai criar a publi de acordo com aquilo que ele sabe que funciona melhor. Então, você imagina, no caso de você contratar 20 influenciadores, você vai ter 20 peças publicitárias criadas de forma customizada. Então, é um conteúdo de alto impacto. E o retorno, também várias pesquisas, eu posso depois mandar links delas, já é a mídia com maior retorno sobre investimento. Vamos agora falar sobre modelos de remuneração, né? Como é que as agências se remuneram com influência digital? Aí, até para saber se está todo mundo aí. Até aqui tudo bem? Dá um sinal aí, dá um alô. Faz sentido, né, cara? Imagina uma peça publicitária que você pode criar uma para cada perfil do público da tua audiência. Isso é muito poderoso, né? Modelos de remuneração. Vamos falar como é que as agências podem se remunerar, tá? O modelo mais comum é o percentual sobre o valor investido, que eu falei aqui em torno de 20%, mas recentemente, com interações com algumas agências que fazem mais ou menos o que a gente faz, nós soubemos de agências que estão indo para 35%, 40% de margem. Então, ficando com até 40% da verba do cliente, tá? Eu acho que é um pouco demais, mas para vocês saberem, existe. Botei 20%, um percentual conservador. Então, de cada vez que o seu cliente vai investir, 20%. Podendo ser mais. A outra forma que nós já vimos e que nós fazemos também, a gente faz desses dois jeitos. É o valor fixo, é o FII mensal. A empresa paga para a agência um valor mensal. Sei lá, 20 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, para cuidar de todas as campanhas no mês a mês ao longo do ano. E tem também uma terceira forma de remuneração, que é a remuneração por performance, né? Então, por exemplo, geralmente a remuneração por performance assim, são campanhas com foco em conversão de vendas e a agência fica com uma parte, um percentual da venda realizada, tá? Apesar de muitas agências não gostarem de variável por performance, porque, afinal, ela já teve o trabalho todo e pode ser que não venda nada e aí não ganhou nada, em mercados mais maduros, a remuneração por performance pode ser uma saída melhor do que as outras duas. Depende muito do produto que você vai vender, mas você pode gerenciar uma campanha de afiliados para vender produtos campeões de venda e ganhar muito dinheiro, mais dinheiro do que valor fixo e, às vezes, o percentual de um budget. Mas isso aqui requer, assim, uma curadoria daquilo que você vai aceitar, né? Mas são esses três modelos. Ou você recebe um percentual, ou você recebe um valor fixo, ou você recebe um variável por performance. Eu estou falando ou, mas não obrigatoriamente, pode ser tudo junto. Nós temos cliente aqui que o mesmo cliente nos paga percentual e nos paga valor fixo. Vou dar um exemplo desse cliente aqui, não vou citar o nome, mas o cliente tem uma verba mensal para gastar com o influenciador de 100 mil reais e a gente fica, então, com o percentual dessa verba. Só que ele tem uma outra campanha de permutados. É uma campanha, o produto dele é um produto muito desejado, então o produto dele tem valor e ele roda todo mês uma campanha de permutado. Na campanha de permutado, não tem pagamento de cachê. E se não tem pagamento de cachê, eu não consigo ganhar 20% de nada. Então, a gente tem que cobrar o nosso valor fixo. Então, a gente tem com ele dois contratos. Um contrato que é sobre a verba mensal, todo o dinheiro que ele gasta, a gente fica com 20%, e um outro contrato que é um FII mensal. Então, dá para ter os dois. E o variável por performance, a gente já fez algumas campanhas por performance, quando a gente achou que o produto ia vender muito, e valeu a pena, tá? Mas você tem que ter esse senso crítico. E outra coisa importante, existem as ações pontuais, tudo isso pode acontecer de forma pontual, ou seja, o cliente chega para você e fala assim, ó, é Dia das Mães, eu tenho uma verba, eu quero que você rode uma campanha para mim. Então, ela é pontual. Ou ela pode ser uma ação recorrente, que no Influencer Marketing ganhou o nome de Always On. Né? Todo mundo quer ação recorrente. É o nosso desejo maior, porque você tem previsibilidade de receitas. A gente vai falar um pouco o que faz um cliente sair de uma ação pontual, ele faz de vez em quando ele aparece, para uma ação recorrente. Tá? Vamos explicar aqui agora vantagens e desvantagens de cada um dos modelos. Tá? Vantagens do modelo que é um percentual sobre a verba. A primeira vantagem é que é simples. Quer dizer, a remuneração acompanha o nível da responsabilidade assumida. Tá certo? Se você vai fazer uma campanha pequenininha, você vai ganhar pouquinho. E também a responsabilidade é pouquinho e o trabalho é pouco.
Se você vai fazer uma campanha muito grande, a responsabilidade maior, 20% de muito dinheiro dá mais dinheiro. Então, essa é uma vantagem. Uma desvantagem é que, para o percentual, esse modelo, se você pega uma campanha de valor muito baixo, ela pode nem cobrir os custos de trabalho, tá? Então, a gente aqui, para campanhas afim, a gente bota uma linha de corte mínima, valores mínimos, porque senão não vale a pena. Vamos supor, o cara aparece com 10 mil reais para fazer uma campanha com 10 influenciadores, 20% dá 2 mil reais, não paga as suas contas. Daniel levantou a mão. Quer falar, Daniel? Fala aí. Ele estava com a mão levantada. Vamos lá, Daniel, se quiser compartilhar alguma dúvida aqui agora, vamos embora. Tem que abrir o microfone, hein? Segue aqui, Rodrigo, depois a gente se retoma. Entendeu, então? Então, se você for trabalhar com percentual, você tem que botar uma linha de corte, porque senão não remunera as horas trabalhadas. No segundo modelo, o modelo de valor fixo, eu acho que ele é um modelo bastante justo para as partes, tá? Se você souber calcular o preço que você vai cobrar pelo seu valor fixo, ele sempre garante que você vai ter margem, né? Por outro lado, tem uma desvantagem. Isso limita os ganhos da agência. Então, vamos pensar assim, cara. Dá até dó às vezes, né? O cliente pede para você o valor fixo, aí você vai perguntar para eles assim, ó, tipo, quantos influenciadores por mês para você dimensionar o volume de horas? Ele vai falar, vou querer ativar uns 10 influenciadores por mês, durante um ano inteiro. Como é que você calcula o valor? A gente sabe aqui que para você fazer bem feito a ativação de um influenciador, gasta em média de 5 horas. Se são 10 influenciadores, 50 horas. 50 horas, multiplica pelo seu valor hora, você tem um valor fixo. Vamos supor que o seu valor fixo deu 20 mil reais por mês. Aí você ficou feliz, arrumei um contrato de 20 mil reais por mês. Aí chega o cliente com o primeiro budget dele é 1 milhão de reais. Aí o que você vai ficar assim pensando? Caramba, se eu te cobrasse 20%, eu estava com 200 mil reais e não com 20 mil reais. Então limita, né? Mas, cara, você vai trabalhar com 10 influenciadores, vão ser influenciadores muito grandes, que dá mais ou menos o mesmo trabalho de ativar um influenciador pequeno. Você vai remunerar bem as suas horas. Mas a desvantagem é que limita os ganhos da agência, né? Em campanhas de grande valor, o proporcional que a agência vai ficar pode ser insignificante. Tipo, imagina uma campanha de 1 milhão, você cobrando 20% para trabalhar. É um percentual muito significante. Mas, enfim, então, ciência aí das vantagens e desvantagens do percentual e do valor fixo, tá? Aqui a gente colocou mais ou menos o racional, como é que você calcula o seu valor mensal. E variável por performance, é o que eu disse, dependendo do caso, pode significar uma remuneração variável muito interessante, pode ser muito maior do que o percentual ou FII, mas o resultado depende muito da marca, do momento de venda, você está assumindo o risco junto, você vira sócio da marca naquele produto, né? Mas, enfim, é uma opção que está aí na mesa. Gisele Rosa levantou a mão, quer falar, Gisele? Eu quero. Primeiro, obrigada por essa oportunidade, que eu acompanho a Influence.me há muito tempo. Legal. Eu atuo no mercado de palestras há 16 anos, e o mercado de influência eu estou só há 1 ano e meio. E aí, a minha pergunta seria o seguinte, nesse modelo de remuneração, eu posso calcular de acordo com o budget do cliente por ano? Por exemplo, se ele vai gastar 1 milhão, eu posso pedir uma porcentagem ao invés de ver as horas? Você acha claro, que é possível? É o modelo que eu mostrei aqui, que é o mais comum de todos. É o percentual sobre o valor investido, tá? Certo. E aí tem uma dúvida que é o seguinte, você revela esse percentual para o seu cliente ou não? Isso é uma outra coisa. Entendi. A gente, na medida do possível, a gente não diz qual é o nosso percentual. O cliente vai dar para nós a verba, e eu vou mostrar aqui, a gente entrega para o cliente a meta. Hoje a gente consegue, por meio de um método, dizer o resultado que ele está comprando. Você vai ter tantos influenciadores com tantos milhões de seguidores, tantos milhões de impressões, tantos milhões de cliques. Isso eu já me comprometo na largada, como se fosse mídia de performance. E o cliente aprova aquilo e eu vou tentar ficar com 20. Às vezes eu consigo entregar aquela performance e sobrar um pouco mais e minha margem aumenta, mas para nós é muito importante sempre entregar alta performance para o cliente ficar contente, feliz e continuar a renovar. Então, mas em média é isso, é 20%. Agora, se o cliente falar para você, mas eu quero saber quanto vocês ganham, você vai falar 20%. Você diz para ele 20% ou 30%. Se você quiser dizer 35%, tem muita gente que cobra 35%.
Agora, se for uma concorrência e você colocar um percentual muito grande, você tem que ter essa sensibilidade lá na hora, saber onde você está pisando. Se você puser um percentual muito grande, você pode perder a concorrência porque ele acha que é um percentual abusivo. 20% é um percentual seguro, entendeu? Tá. E mais para frente você vai falar de contratos? De cláusulas em contrato, eu posso mencionar algumas coisas que... Mais para frente, né? Tá, porque daí o que eu ia te perguntar é se são notas separadas ou você que passa a nota pelo influencer. Não, na 98% dos casos, o cliente, vamos supor, a verba do cara é R$200 mil, a gente emite uma nota de R$200 mil. Entendi. Você que se vira com os influencers. E eu faço o pagamento de todo mundo aqui, e na hora que eu estou fazendo o pagamento, eu estou sabendo que eu não tenho R$200 mil para gastar. Eu tenho 200, menos 20%, menos 13% de imposto. Isso, porque vai ter um imposto. Então vai sobrar lá uns 150 e poucos mil reais. Aí eu pego os 150 e contrato os influenciadores todos, entrego o que eu prometi, e repete o próximo ciclo depois com a próxima verba, entendeu? Ótimo, obrigada, Rodrigo, obrigada. Valeu. Agora, assim, como é que a gente sai de uma ação pontual para uma ação recorrente? É muito melhor, eu vou te dizer, é melhor ter um cliente que gasta 100 mil por mês, todo santo mês, do que um cliente que gasta 200 mil de vez em quando. É muito melhor, tá certo? É muito melhor. Te dá previsibilidade. Você consegue formar um time para atender esse cliente e manter esse time. Os influenciadores vão te dar descontos maiores porque eles sabem que você tem uma verba, né? A Carolina está me perguntando se a gente tem um casting fixo ou exclusivo. Nós não temos um casting fixo e a gente pode trabalhar com qualquer um dos 3.900.000 influenciadores que tem na plataforma, tá? A gente trabalha com todos. Então, nossos clientes ligam para a gente, dizem o que eles querem, a gente vai na plataforma, acha os melhores influenciadores, entra em contato numa briga de negociação de compra de mídia, fecha o casting para o cliente, entendeu? É assim que a gente faz. Mas aí você fala com as agências desses influencers. Exatamente. Muitas vezes com o influ diretamente. A gente tem muito influ que a gente lida diretamente, porque a gente já conhece, e o cara tem influ que não quer ter agência, tá? Porque a agência, às vezes, sei lá, tá ficando com uma parte muito grande da grana dele, então tem alguns influs que a gente fala diretamente, mas em muitos casos a gente fala diretamente com a agência de talento dele, né? Então a gente já entra numa negociação, a gente já conhece os caras e vai assim, tá? Então a gente pode trabalhar com qualquer influenciador, né? Como é que a gente sai de ações pontuais para ações recorrentes, tá? Tem vários clientes nossos que começam assim, geralmente ele está desconfiado, negócio de influenciador, não sei medir resultado, tá? Toma 20 mil reais e faz aqui. Aí você faz uma primeira campanha e aí depois o cliente não quer renovar, né? Por que será que ele não quis renovar? O que eu posso fazer, né? Aí eu vou te falar, o cliente recorrentemente feliz com o resultado. Se você está sempre entregando o resultado para o cliente, alta performance, o cliente está sempre feliz com o resultado, porque ele sabe que ele vai poder mostrar para a diretoria dele que aquilo que ele colocou o dinheiro, aquele difícil budget, né, ele conseguiu colocar numa ação com influenciadores que deu certo. Se ele ficar feliz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele vai se tornar um cliente recorrente. Eu tenho vários casos. Mondial Eletrodomésticos é um cliente que tinha uma outra agência, que ele não estava recorrentemente feliz, então ele fazia de vez em quando, ele ouviu falar da gente, aí a gente fez, ele pegou uma verbinha muito pequenininha, que nós geralmente não aceitaríamos, porque não paga os custos, 20% não paga os custos, mas a gente aceitou, a gente fez um trabalho espetacular, aí ele ficou assim, foi sorte. E depois de 2 meses apareceu com um pouquinho mais, então a primeira verba foi tipo 10 mil reais, a segunda ele já subiu para 20, né? Agora ele já está com uma verba bem maior, mensal, e tem ainda as verbas especiais, em datas comemorativas, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, ele tem produto para tudo, então tem outras verbas. Então dá uma grana boa no ano, né? Então, o que fez ele sair de pontual para recorrente é ele ver resultado, cara. Então, as agências precisam saber dar resultado para os seus clientes. E isso aqui a gente vê que é um gap tremendo. A gente tem uma metodologia que eu vou passar muito rápido, mas isso aí é uma certificação, eu recomendo que vocês conheçam a certificação, que imagina você poder chegar no início de uma campanha para o teu cliente e ele te dizer, tenho 100 mil reais, e você dizer para ele assim, com 100 mil reais eu te entrego esse resultado. Você pode assinar em contrato e no final do período você vai entregar no mínimo o resultado que você se comprometeu.
Cara, se você combinou com o seu cliente que aquele C1000 vale esse trabalho, esse resultado, e no final você entrega, você atende a expectativa do cliente, o cliente fica feliz. O problema é que a gente começa a trabalhar com o influenciador e a gente não estabelece expectativa. Concorda? Então, o cara te dá o dinheiro e você não tem ideia de onde você vai chegar, nem o cliente. Cara, se você não sabe onde você vai chegar, qualquer resultado pode ser ruim. Mesmo que o resultado seja bom. Como você não combinou com ele o que é bom, ele pode dizer, não, eu achei isso ruim. Tá certo? Quando você estabelece uma expectativa numérica com o teu cliente, ele não pode dizer que foi ruim se você bateu a meta, se você entregou o resultado. Fica uma relação clara. Negociação clara. Ó, cliente, o meu SLA, com esse dinheiro, eu vou te entregar esse funil de metas. O cliente olha, porra, eu quero isso aqui. Isso eu topo. Então, agora deixa comigo. Trabalha na reunião de resultado, quando você for entregar, tu vai mostrar, ó, se lembra aquela meta? Pum, tá aqui meu resultado. Pum, o cara fica, porra, bate palma, leva para a diretoria, o dinheiro aparece de novo. Então, é assim que você leva cliente de ação pontual para ações recorrentes, deixando seu cliente feliz sempre. E cliente fica feliz quando a sua expectativa foi atendida ou superada. O ideal é que você supere a expectativa. Se você sempre superar a expectativa do cliente, cliente feliz. Como é que você supera a expectativa? A expectativa tem que estar traçada no começo. Não adianta, no final, você falar, olha que resultado maravilhoso. E ele achar assim, para mim não sei o que era maravilhoso, mas se você combinar antes, você consegue superar a expectativa. Peguei uma frase do Bill Gates, mas tem, cara, como tem frase, e todos os grandes empreendedores, no final, chegam no mesmo lugar, né? O importante é ter o cliente feliz. E como eu disse, satisfazer o cliente é superar os objetivos e metas. Em geral, os objetivos não são claros. Tudo em influencer marketing depende de pessoas. É uma indústria em desenvolvimento e pouco madura. Isso tudo torna mais difícil de fato, né? E aí, por conta desses problemas que a gente sofreu no início, né? Nós estamos falando de 8 anos de estrada. Cada hora o meu resultado vinha, né? De um jeito diferente. Aí eu, com cabeça de engenheiro de software, falei, vou desenvolver um método, cara. O McDonald's tem 40 mil lojas ao redor do mundo. 40 mil ou 400 mil, é um número gigante. Alguém olha aí, é um número enorme. E se você pedir McDonald's em qualquer uma dessas milhares de lojas, um Big Mac, vai vir um Big Mac mais ou menos parecido. E você imagina, é um serviço complexo. Tem gente que fabrica o pão, gente que fabrica carne, gente que monta o negócio, o cara que vende e consegue entregar o McDonald's dentro da sua expectativa, certo? Não é possível que a gente não possa fazer isso com serviços de influenciador digital, né? São 37 mil, Bernardo. Então, quase acertei, 40 mil. Perguntou para a inteligência artificial, né, Bernardo? Foi aí no chat GPT, agora... Quem já está usando inteligência artificial para fazer um monte de coisa, dá um ok aí, só para a gente saber como é que anda isso. Inferno. Todo mundo. 41 mil restaurantes, a Joyce trouxe lá. É mais ou menos dentro do que eu falei. Então, o método IMAP foi o método que a gente desenvolveu. Esse método eu não vou conseguir falar aqui. São 5 semanas de certificação, mas ele faz uma coisa maravilhosa. Ele te ajuda a calcular o resultado baseado numa grana. Hoje a gente consegue dizer para o cliente, com 100 mil reais eu te gero esse resultado, com 300 mil reais eu te gero esse resultado de forma garantida. Imagina você acertar o resultado de uma campanha com influenciador digital antes dela começar. Né? Isso foi um divisor de águas para a gente, com aquela coisa de deixar o cliente feliz, tá? Porque no momento que a gente passou a combinar com o cliente a minha entrega, cara, a satisfação veio, porque agora não ficou mais dúvida, não ficou mais nublado. Eu entrego o resultado, cliente feliz, tá? E a gente fez esse método assim, pegamos as 10 mil últimas ativações que nós tivemos com influenciadores, as 10 mil, tudo em planilha. A gente então sabia o nome do influenciador, a rede dele, quantos seguidores ele tinha, qual era o segmento, se ele era de skincare, se ele era de tecnologia, quantos views esse influenciador entregou, quanto que ele cobrou, quantas curtidas ele gerou. Fizemos um big data de todas as ativações e começamos a pegar medianas dessas ativações e encontrar comportamentos parecidos. Taxa de engajamento, por exemplo, o influenciador com 2% de taxa de engajamento, 100 mil seguidores, a gente começou a conseguir predizer o volume de views que aquele cara ia entregar, com um razoável nível de assertividade. Então, foi isso. Montamos um backlog, né, um big data de todas as ativações e fomos encontrando ali comportamentos que se repetiam. E criamos um método ali inteiro, com várias etapas e processos,
que batizamos de método IMAP, Influencer Marketing de Alta Performance, tá? Esse aqui, no final da pesquisa, a gente vai perguntar se vocês querem conhecer um pouco mais, a gente pode, de repente, marcar uma live só para método IMAP, tá? Não é aqui o caso, não daria tempo, mas o método IMAP são esses 4 blocos, cada bloco desse tem uma série de pequenas atividades, né? Mas ele parece até clichê, é meio óbvio, né? Toda campanha tem que começar planejando. Então, uma campanha com influenciador, a gente tem que depois recrutar, depois tem uma etapa que a gente tem que executar as coisas, e depois a gente deve analisar os resultados e aprender com isso, tá? Mas o importante é que cada um desses itens tem um jeitinho de fazer para que você consiga calcular o resultado antes de começar. Por exemplo, no método, na etapa planejar, a gente vai falar de coisas assim, tá, qual é o objetivo da tua campanha? O cliente tem que dizer, meu objetivo é gerar awareness sobre o lançamento do novo produto da Mundial, a Airfry de 8 litros. Qual é a mensagem que você quer passar? Ele vai ter que dar uma ideia de mensagem. Quanto de grana você tem? 200 mil reais. Ó, vamos calcular a meta. Toma a meta aqui, né? Acertamos a meta, 200 mil reais, a meta, estamos acertados, estamos alinhados. Quem é que compra Airfry? Principalmente, né, são homens e mulheres adultas, da região tal. Tudo isso tem que ser feito no planejar. Aí a gente vai recrutar do jeito certo, a gente vai recrutar. Inclusive, tem uma coisa aqui do método IMAP, que é a etapa de negociação, que ela é fundamental, que é onde você vai fazer o dinheiro render e você vai superar a expectativa do cliente. O ideal é que você chegue no final e você bata a meta e supere a meta. Então, na etapa recrutamento e seleção, existe um playbook de negociação com o influenciador. Como calcular o valor justo por uma publi? Às vezes o influenciador não sabe, ele te cobra um valor, mas está muito fora. E a gente tem um jeito de calcular baseado em CPM. Nós temos os CPMs médios, lifestyle, o CPM médio é entre 35 e 50 reais. Eu consigo ver quantos views em média o influenciador, calcular pelo CPM e dizer, cara, a tua publi vale no máximo isso. Se ele estiver cobrando muito acima disso, ou você ignora o cara e vai para o próximo, tem 3 milhões e 900 mil na plataforma, ou você entra numa negociação com o cara e vê se o cara aceita baixar para o valor do CPM, cara. Ele está no segmento, então não adianta ele cobrar muito caro, senão ele fica fora de mercado. Então, tudo isso a gente fala no método IMAP, tá? Acima de 10 mil seguidores, com entrega... Gostaria de saber um exemplo de cálculo de uma influenciadora com 10 mil seguidores, com essa entrega de público, por exemplo, um Reels, um Combo, Story. Então, a quantidade de seguidores pouco importa, tá, Mayara? Não é a quantidade de seguidores que importa. No final, a mídia é medida por número de impressões, visualizações. Sempre foi assim. Ele pode ser 10 mil seguidores e está entregando 100 mil impressões, ou está entregando 20 impressões. O cara que está entregando muito pouca impressão, o valor de mídia dele é muito baixo, tá? Mas vamos te dizer, se ele for do segmento lifestyle, o CPM médio é entre 35 e 50, você pega o volume de impressões e divide por 1.000 e multiplica por 35, 50 reais. Esse é o valor que aquela mídia vale. Se ele cobrar muito acima disso, ele começa a ficar caro demais, proporcionalmente à mídia que ele está entregando, compreende? Então, a gente compra muita mídia, você vê que todo mundo fala em CPM, custo por 1.000 impressões. O marketing inteiro funciona dessa forma. Então, quando você consegue calcular o CPM de cada influenciador, facilita muito, tá? Agora, se você é um influenciador muito nichado, você tem 10 mil seguidores, mas são os 10 mil seguidores que importam, você pode colocar um ágio no seu CPM. E aí é uma questão de educação, Carlos. Marcas que vão muito pela quantidade de seguidores, isso aí é métrica de vaidade, serve para nada, cara. Tem que entregar a mídia, né? E a Priscila perguntou, falar um pouco sobre ROI, em termos de retorno, em trabalho com influência. É possível apurar, e se sim, se apenas, por exemplo, em campanhas de cupons e links. Então, ROI, né? Retorno sobre investimento. Também eu sei que é amador, muitas marcas vêm com isso de mas eu quero gastar 10 mil, eu quero vender 20 mil. Tá? Ou seja, ele quer condicionar o investimento ao retorno em vendas. Tá? E, às vezes, quer até dizer o seguinte, poxa, não, o influenciador, se o influenciador é bom mesmo, ele vai receber de acordo com a sua performance em vendas. A gente é muito contra isso. E com o tempo, as marcas vão compreendendo. Veja,
Quando uma marca bota dinheiro na TV Globo, como é que ela sabe o ROI? E todas as grandes marcas botaram ou ainda botam dinheiro na TV Globo. Uma campanha uma cota de patrocínio no Big Brother é 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. E qual é o retorno que isso dá? Né? O retorno, assim, eles não sabem exatamente o porquê, mas o volume de vendas aumentou. Não tem o clique, não mediu nada, mas o volume de vendas aumentou. A Mondial, ela tem a consciência, já é uma empresa Mondial, Aiva, quase todos os nossos clientes já amadureceram e sabe que se você tiver frequência, volume e frequência, a sua marca vai ser lembrada no momento que o cliente chegar na decisão de compra. A jornada de compra é longa. Na hora que ele fala assim, vou comprar uma Airfry, cara, ele não sabe exatamente por que ele vai e opta pela Mondial, tá certo? Quando a gente fala em sabão em pó, você pensa em Omo. Quando você fala em sabonete líquido, você pensa em Dove. Essas coisas, isso é feito pela mídia, né? Recorrência e tal. Então, a Mondial, antes, a gente começou a trabalhar para eles há 3 anos atrás. Eles tinham 22% de market share no segmento de Airfry. Hoje, eles estão com 53% de market share no segmento de Airfry. Fazendo campanha há 3 anos seguida com influenciadores todo santo mês, falando de Airfry. Então, o ROI está onde? Não tenha dúvida, o volume de vendas dele cresceu. Mas então é um pouco ingênuo demais ele achar que vai botar uma vez um dinheiro com o influenciador e, de repente, a vida dele em vendas mudou de uma hora para outra. É igual qualquer outra mídia. Pode ter o cupom como uma referência, pode ter o cupom, pode ter o link rastreável, pode ter essas coisas todas que a TV Globo não tem, você não tem. Eles até dão lá um cupom, né? Na verdade, até dá para divulgar um cupom, mas não tem clique, por exemplo. E você tem uma noção um pouco da tração, mas, na verdade, o resultado, o ROI, vem com a recorrência das ações, tá? Então, influencer marketing de alta performance é previsibilidade com alta performance, é isso que entrega o método IMAP. Vamos falar de organograma no tempo, tá? Como é que foi a nossa estrutura aqui, tá? A gente começou assim, a gente era uma empresa de tecnologia, lembrando, né? E inventamos de vender influencer marketing para marcas. Então, tinha lá eu, de sócio, nós já tínhamos um time de vendas que vendia o software e a gente contratou um atendimento. Era uma pessoa para atender cliente, como uma agência. Contratamos um profissional de relações públicas ou de marketing digital, botamos lá e fomos atrás de vender. Uma coisa importante, desde o dia 0, time de vendas, que muitas das vezes a agência não investe nisso, mas tem que ter. E como a gente não tinha cliente de outros serviços que a gente podia tentar fazer um upsell, era tudo do zero, a gente tinha time de vendas. E a gente começou a prospectar. E começamos a conseguir trazer cliente. E aí, de repente, um atendimento não dava conta de todos os clientes. Então, vamos pensar, um atendimento consegue atender bem de 3 a 5 clientes. Quando você passa disso, você precisa de um segundo atendimento. E aí, um dia, o 3º atendimento. O 4º atendimento. Um dia tem muito atendimento, aí você bota uma coordenação, uma supervisão. Você cria um núcleo. E esse núcleo, por exemplo, ele volta a crescer. Agora tem 6, 7, cria um segundo núcleo. Agora eu tenho um núcleo com 5 atendimentos, núcleo 2 com mais 5 atendimentos. Terceiro núcleo, mais 5 atendimentos. Cada núcleo pode virar tematizado. Vamos redistribuir as contas. Esse núcleo aqui é especializado em skincare. Vai atender todos os clientes de skincare. Esse núcleo é especializado em tecnologia, eletrodomésticos, eletroportáteis. Faz o núcleo disso. Esse núcleo é especializado em família, né, em alimentação. Então, isso é com o tempo. Você começa com um atendimento, vendas desde o começo. Às vezes, o próprio diretor e sócio é o grande vendedor. Eu fui um grande vendedor no começo. E aí vai como se fosse um sistema celular. A célula vai se multiplicando e dela vai surgindo núcleos e depois você vai organizando. Depois de um tempo, o que acontece? No começo, o atendimento era o faz tudo. Ele atendia o cliente, depois ele corria para dentro, ia ligar para o influenciador para negociar preço, fazia proposta, fazia o planejamento, tinha as ideias criativas, ele fazia tudo. Um cara cuidava do cliente de ponta a ponta. Depois a gente percebeu que era mais eficiente para a performance ter um time especializado em mídia, em compra de mídia. Então, hoje a gente separa. Hoje tem um cara que atende, pega o briefing, pega o planejamento, tal, não sei o quê, e na hora de recrutar e negociar, é um outro cara com um perfil mais financeiro, mais departamento de compras, um cara mais frio, né? Preserva a relação do atendimento com o influenciador e o cara vai lá e vai brigar pelo valor, né? E mesma coisa, núcleo de mídia, mídia 1, mídia 2, conforme o volume de trabalho vai crescendo.
A última coisa que a gente separou foi planejamento e criação. E algumas pessoas podem pensar assim, pô, Rodrigo, uma agência que tem que priorizar a criatividade, tem que priorizar a criação. Só que a gente não é uma agência de publicidade. A gente é uma agência de influencer marketing. O criativo no processo é quem? É o influenciador. Se você contrata 20 influenciadores, são 20 criativos. Você tem que gerenciar esses caras. Porém, ou seja, como a gente não tinha dinheiro para fazer tudo, a gente optou para deixar para depois. Hoje a gente usa e é útil, principalmente para venda. Acaba que o nosso planejamento tem um aspecto mais comercial. Porque, por exemplo, a gente tem um cliente já dentro de casa, está vindo o Dia das Mães, a verba do cliente ainda não apareceu, a gente faz uma ideia criativa para ele, ele se empolga e aparece com dinheiro. Então, o planejamento tem esse viés de você bolar boas ideias e, por meio das ideias, obter mais budget. Mas o nosso modelo foi esse. Começamos bem pequenininho, era só eu, um vendedor e um atendimento, foi crescendo, foi criando os núcleos, depois criou a área de mídia e depois criou a área de planejamento. Júlia Moreira perguntou se a gente consegue ter esse material depois. Consegue sim. A gente vai mandar para todo mundo, tá? O Evandro perguntou, o CPM de 35 a 50 varia de acordo com o nicho? Varia sim, tá? Para você ter uma ideia, o CPM de tecnologia é mais de R$90. A turma influenciador especializado em tech é muito mais caro. Empreendedorismo, influenciador de empreendedorismo é muito mais caro ainda. Beleza é um pouquinho mais caro. Eu vou mandar para vocês o card junto com os nossos CPMs médios de todos os segmentos que a gente tem aqui, tá? Eu acho que isso vai facilitar para vocês. Aqui é só uma cola. Quando for contratar, o jeito que a gente gosta de contratar, né? Para nós, disciplina e organização é fundamental nas duas áreas. Somente na criação que a disciplina e organização você pode abrir mão. Se o cara for muito criativo, você aguenta a desorganização do cara porque o cara é criativo. Tudo bem. Mas atendimento sem disciplina e organização, mídia sem disciplina e organização, vai ser um caos na vida do cliente, o cliente não vai ficar feliz e ele não vai renovar. Então, aqui a gente fez uma distribuição, não vou passar por todas as coisas, mas fica claro, né, que o pessoal de mídia tem que ser muito bom em negociação, né, porque ele vai negociar valores. A gente acha que o pessoal de atendimento tem que ser bom em negociação, porque vai negociar muito com o cliente, entregas, formatos, está sempre ali conversando com o cliente. Então, aqui dá um blueprint de contratação. Quando você for contratar, tentar testar esses atributos vai te ajudar a acertar na contratação. Aqui são salários médios que a gente pegou no mercado, para vocês terem uma ideia de quanto custa um atendimento publicitário e quanto custa um cara de mídia, tá? O Likefy aqui será mandado por e-mail porque ele não se inscreveu. Eu não sei como é que faz para mandar. A gente pode... Eu acho que o próprio Google Meet aqui gera uma lista de participantes. O pessoal da Brad vai ver, tá? Indicadores de desempenho que eu acho que vocês têm que seguir. É uma parada importantíssima do nosso sucesso nessa jornada, foi a gente medir tudo que a gente pudesse. Então, todos os nossos clientes, se vocês não usam o Net Promoter Score, dá um Google aí e implementa imediatamente. É um divisor de águas você fazer Net Promoter Score. Dá um ok aí quem já conhece Net Promoter Score. Essa métrica, né? Bastante gente, bem legal, uma métrica muito fácil de aplicar. É uma perguntinha só, não é? De 0 a 10, quanto você avalia nosso atendimento? De 0 a 10, quanto você avalia a qualidade da publi? De 0 a 10, quanto você... Puta saco esse tipo de pesquisa. O Net Promoter Score, ele faz somente uma pergunta. E essa pergunta é o suficiente para você direcionar as melhorias, tá? O CPM da campanha, tem que saber calcular CPM da campanha. Quanto que ficou o CPM dessa campanha? CPM por influenciador. Taxa de aprovação. Você sugere para o teu cliente 20 influenciadores, eles aprova 1, reprova 19. Tu está mandando muito mal no seu processo de recrutamento, concorda? Você tem que ter uma alta taxa de aprovação. Quanto que você economizou do budget? O cliente tinha R$100 mil para gerar 10 milhões de visualizações e você conseguiu gerar 11 milhões de visualizações com R$80 mil. Sobrou R$20 mil que você não precisou gastar. Vai para a margem da agência. Então, você tem que calcular a economia de budget, o percentual da margem do núcleo ou da empresa inteira. Esses são alguns indicadores que você pode usar para direcionar se você está indo no lugar certo e melhorando.
esse processo é uma jornada, tá? E se você não mede, você não sabe como é que você está. Beleza? Então, até aqui, falamos do tamanho do mercado, falamos das maneiras de remuneração, falamos um pouquinho do método IMAP, falamos dos indicadores, os skills que os profissionais precisam, a estrutura, o organograma, né? E agora, como eu mencionei para vocês, nós estamos chegando no final, eu vou passar rápido para um programa de parcerias aqui que a gente preparou para as agências, para ajudar as agências a entrarem nesse mercado. Aí você pode perguntar, mas Rodrigo, você vai incentivar a concorrência? Cara, o nosso negócio principal é venda de software, tecnologia. Então, a gente entende que se as agências estiverem bem preparadas, elas vão queimar menos o mercado. Hoje tem muita agência queimando o influencer marketing, o que faz com que a indústria nossa ela evolua mais lentamente. Então, se todo mundo fizer com melhor qualidade, o mercado aumenta e fica melhor para todo mundo. Então, a gente preparou um programa para tentar ajudar nessa jornada, né? Esse programa tem algumas vantagens, né? Se você aplicar influencer marketing, se você é uma agência de outra coisa e ainda não está vendendo influencer marketing para o seu cliente, você passou a vender para os seus clientes, isso te ajuda a fidelizar. Porque se você não vender, uma outra agência vai vender, tá? Então, é melhor que seja você. Vai gerar uma nova fonte de receita. Nós já vimos, pode ser bem relevante. Você, se entrar para o programa de parcerias, você vai acabar tendo o nosso software, que te ajuda muito no processo. Nós podemos também terceirizar parte. Por exemplo, você ainda não tem estrutura, não tem time, não tem equipe, e quer terceirizar a campanha com a gente faz um modelo de share revenue, a gente toca a campanha, e tem o trabalho todo, você fica só com o dinheiro e com a receita. A gente tem a capacitação, os parceiros nossos são certificados no método IMAP, isso ajuda a acelerar o crescimento da agência e a agência a dar certo nessa jornada do influencer marketing, e também a gente bota as agências numa área de parceiros, né? Agências parceiras certificadas, que dá uma visibilidade adicional aí para as agências, né? O benefício financeiro das agências parceiras, nós já mencionamos, se você fizer tudo sozinha, como agência, no mínimo 20% de margem. Se você usar nosso software e colocar cada cliente novo que você coloca, é uma conta nova. Isso gera uma receita para você também de 20% sobre esses clientes que chegam, e de tal maneira que pode sair, a sua assinatura sair de graça, né? A partir do 5º cliente, a sua assinatura fica de graça. E se você não quiser ter o trabalho, ou não está pronto para ter o trabalho, você pode ter praticamente a mesma margem terceirizando com a gente. Nesse caso, a gente vai abrir mão da nossa margem um pouquinho, você abre mão da sua margem um pouquinho, a gente atende o cliente, você recebe, ele vai ficar feliz porque ele vai ver tudo isso funcionando, e ele vai ter o problema dele resolvido, e você vai ter a grana sem ter que ter o trabalho, sem ter que ter o investimento, tá? Eu já mencionei a nossa tecnologia, você pode ter o acesso até 100% de graça, ficar de graça para vocês se vocês forem parceiros, e a gente, no caso de terceirização, a gente funciona como uma extensão da sua agência, como se você tivesse aqueles núcleos funcionando fora da tua agência. Então, você vai participar da reunião de briefing, tudo normal, e a gente vai fazer o trabalho de negociar, contratar, comprar, fazer pagamento dos influenciadores, e depois a gente faz o repasse da comissão, né? O benefício de capacitação, os nossos parceiros recebem a certificação, que são aquelas 5 semanas de treinamento para vocês serem capazes de rodar campanhas bem-sucedidas, né? Entra no nosso ecossistema de parceiros. Esses são alguns clientes nossos, de marcas. Como eu mencionei, a agência já são mais de 200. E é interessante porque acho que todo mundo sai ganhando, né? É um modelo de parceria onde a gente ganha, o cliente ganha porque tem um atendimento melhor, a agência já começa a fazer dinheiro imediatamente, basta ter o cliente, enfim, sem burocracia e sem perda de tempo. Cara, eu sou obstinado por cumprir horários, eu falei que até meio-dia, são 11h54, a gente tem alguns minutos para fazer pergunta, quem quiser ficar um pouco mais, a gente pode ficar, mas fazendo um resumo do que a gente viu hoje, tá? Foi bastante coisa. Números da indústria, nós vimos 21 bilhões de dólares, 2 bilhões no Brasil já, e as agências são donas, podem ser donas de 20% a 35% de 2 bilhões de reais. A gente viu o porquê que o influencer marketing está sendo tão bem sucedido, porque ele compõe uma série de fatores e características. Dei um ano passando o método IMAP, e deixo aqui a oferta, caso vocês queiram conhecer o método IMAP, dá um sinal aqui, que aí o pessoal da Abrad se anima, a gente marca um papo, 1 hora só de método IMAP, tá? Falamos sobre o organograma no tempo,
o programa de parcerias e o modelo de remunerações. E para finalizar, uma última coisa, tá? Para quem não conhece a plataforma, esse software aqui é um merchanzinho que eu acho justo, né? 1 hora, 55 minutos de papo e 3 minutos de venda. Eu acho que está uma proporção legal. Caso vocês queiram conhecer o software, na pesquisa vai estar uma pergunta, a gente manda para vocês a proposta, o valor é super acessível, mas ele é um software que tem quase 4 milhões de influenciadores, ele tem várias funções, então, por exemplo, eu posso aplicar filtros, eu quero ver somente os influenciadores do Brasil. Opa, fiquei muito tempo sem me logar, deixa eu me logar aqui. Tá. E aqui, no caso, eu estou com um filtro aplicado de influenciadores entre 50 e 1 milhão de seguidores, sexo feminino, influenciadores do Brasil, seguidores de uma certa faixa etária. Então, você pode, por exemplo, não me interessa a idade do influenciador, mas me interessa a idade dos seguidores do influenciador. Eu quero somente influenciadores do Instagram, de uma certa quantidade, com um mínimo de engajamento no TikTok, que frequente um bairro, um shopping. Aqui eu posso entrar com o nome dos lugares, né? E aí, esse é o nível de informação que a plataforma dá do influenciador. Eu peguei peguei qualquer uma, tá? Então, você tem as informações de contato do influenciador todinha, aqui. Você tem todas as redes sociais do influenciador. Então, aqui é o Instagram e os números dela no Instagram, todos os números dela no Instagram. Mas você pode virar e ver YouTube, ver o X, ver o TikTok, né? Isso aqui é bem legal, ó. Se você quiser compartilhar com o cliente para ele avaliar, você pode copiar o link, e eu vou botar até o link aqui no chat para vocês verem, né? Ele cria um link público rápido para vocês mandarem para alguém, então ele consegue navegar nas informações. Os dados dos influenciadores estão sempre atualizadíssimos com o dia de hoje. Então, que tipo de dado você tem, né? Grandes métricas. Você tem a distribuição da audiência por faixa etária, por alcance, por gênero, os idiomas que ele fala, os estados que têm mais audiência, aqui no caso, essa é 45% de São Paulo, ou as cidades, as marcas que ela mais cita, as etnias, os seguidores dela, 53% são brancos, 36% assim, asiáticos, afro-americanos, os seguidores, a evolução da quantidade de seguidores, de likes, taxa de engajamento, um resumo das palavras que ela mais usa, a gente transforma numa chuva de palavras, os interesses que o influenciador tem, ele demonstra nos posts dele, os lugares que ela anda frequentando, as hashtags, os perfis, a afinidade com as marcas, os últimos posts dela, os posts mais relevantes. Ou seja, são muitas informações que te ajudam a decidir se esse é um influenciador legal para a campanha que você quer fazer. E por falar em campanha, ele tem uma função específica para workflow de campanhas. E as agências têm todos os seus clientes listados aqui, tá? Então, você vira para o cliente que você quiser olhar, né? No caso aqui, eu vou para o cliente Aiva, né? E aí, uma vez dentro do cliente Aiva, eu vou trabalhar com esse cliente. Então, aqui, olha como é que funciona a campanha. A campanha é um workflow completo. Inclusive, ela te ajuda a traçar as metas. Você bota o budget que você tem e ela sozinha calcula as metas baseadas nos CPMs dos segmentos que você especificou aqui por baixo. Ele já trabalha e monta. Ele tem um workflow de recrutamento e seleção, né? Por exemplo, esse influenciador esteve aqui já em selecionados, aí o cliente aprovou, jogou para aprovados, depois ele foi contratado, assinou o contrato, finalmente ele fez a publicação, né? O processo todo de execução, as entregas combinadas, e o mais poderoso, assim, que os clientes adoram, é o monitoramento automático. O software, ele monitora hoje o Instagram, o TikTok e o YouTube. O influenciador fez a entrega do conteúdo, a plataforma vai pegar para você. Você não tem que ter esse trabalho, tá? É a campanha do Boombox da Mondial, né? E até a geração de relatórios, ele gera automaticamente, né? A meta que você tinha, olha só, isso aqui foi extraordinário, essa campanha, né? A meta que foi acertada com o cliente foi de 3.700.000 visualizações e a gente entregou 13 milhões. Foi tudo muito bom, foi muito superior, né? Então, aqui o cliente, obviamente, ficou muito feliz, né? Ele monta rankings, é muito bacana.
essa é a plataforma. Tem muito mais coisa, tem meus influenciadores, tem um gestor de atividades, um CRM, tudo para te ajudar a fazer o seu trabalho com influência digital. É isso, pessoal. Perguntas, dúvidas? Tem pergunta aqui, Rodrigo, eu vou abrir, mas dando a sequência aqui, só para complementar, Rodrigo, a turma da Abrad, a associada da Abrad tem alguns benefícios, viu? Dando um spoiler aqui para a galera, associado à Abrad tem desconto tanto nessa certificação IMEP como na contratação da parceria. Então, atenção ali ao link que eu passei no começo da nosso webinar aqui, associe-se para contratar aqui, caso tenha interesse, com desconto. Vai lá, tem gente com mão levantada aqui, quem que é? Martin Likefy, como é que é aqui? Acho que eu não estou vendo o nome. É Leandro? Eu acho até que dá para... Paulo, quem quiser levantar uma mão aí e vai na ordem de pergunta, tem perguntas por escrito, às vezes a pessoa tem um pouco de vergonha de falar, né? Mas, assim, passar rapidinho, né? Não é factível de se ter como expectativa. Vamos ver se tem alguma pergunta que eu consigo responder rapidinho aqui, né? Gostaria de indicar clientes, tenho muito como interesse em entrar, tal. Matheus, obrigado, vamos lá, vamos fazer. Tentei me inscrever como influenciador, na hora do Instagram deu ruim. Aqui o Augusto pode explicar, aqui tem um processo de inscrição. A gente não precisa da inscrição, tá? A nossa plataforma vai pegar esses 3.900.000 influenciadores, não foram inscritos um a um, mas se você se inscrever, você vai ter acesso à sua ficha, que é bem legal, você tem os seus dados ali e funciona como Media Kit, né? Isso foi. Vai lá, Rodrigo, quem foi? Leandro, né? Tudo bom, pessoal? Obrigado, Rodrigo, pelo treinamento aí, show de bola, cara. Obrigado. Cara, eu tenho uma dúvida que é o seguinte, cruzando um pouco de gestão e de financeiro, tá? Hoje isso é bem embrionário aqui na agência, o trabalho de marketing e influência, e nós temos clientes que têm muitas exigências de eventos, participação de influenciadores nos eventos. Isso dá um baita de um trabalho, né? Envolve outros custos, desde dos custos fixos de deslocamento, hotel, mandar o cara para lá, até colocar uma pessoa para acompanhar esse cara, seja presencialmente, seja online e tal, o que faz com que a remuneração da agência obrigatoriamente passe bastante desses percentuais que foi apresentados aqui. Uhum. Em alguns casos, 40%, 50% a mais, né? O cara cobra 20 de cachê para ir no evento, a gente acaba tendo que cobrar quase 40% do cliente para poder cumprir com todas essas exigências. Como que o mercado vê isso, cara? Porque eu não... para a gente isso é muito novo, então eu queria ouvir um pouco a tua visão de como que o mercado enxerga isso nessa gestão de influenciadores, além de post publicado nas redes sociais, sabe? Boa pergunta, Leandro. A Aiva, a Aiva é uma marca super antiga, né? Quem se lembra lá da época De Volta para o Futuro, o McFly andava com o Walkman Aiva, né? Aí depois sumiram e eles voltaram para o Brasil. E aí compraram a fábrica da Sony e queria levar influenciadores para lá. É mais ou menos o que você está mencionando, né? Então, como é que funciona? Como é que a gente fez nesse caso, né? Ele tinha uma verba de contratação de influenciadores, que era uma verba legal, não me lembro quanto que era, uma grana lá, e a gente, então, tinha lá aqueles 20%, às vezes 30% da coisa, né? E existia uma série de custos extras. Custo extra não entra nessa conta. A gente, custo extra, passagem, hotelaria, a ida do nosso funcionário, tal, tudo isso a gente fez. Então, além da verba de compra de mídia, existia também o custo extra. Agora, assim, o influenciador, ele estava sendo pago para ir. Como era uma experiência muito legal, a maior parte deles, a gente conseguiu convencer deles não cobrarem um adicional, porque eles estavam indo. Eles estavam indo ver a fábrica funcionando, aqueles robôs, Então, inclusive, cara, ajudou muito a produzir conteúdo. O conteúdo ficou melhor do que se eles estivessem em casa, mostrando a caixinha de som ou a televisão da Aiva. Então, eles foram lá. Então, isso foi legal. A gente conseguiu negociar deles não cobrarem. Mas se eles tivessem cobrado, a gente adicionaria esse valor e ficaria com uns 20%, 35% sobre isso também. Então, no final, o percentual, as despesas extras. E se o influenciador cobrou coisa extra, aí a gente vai adicionar isso no valor e ver se o cliente aceita. E se o cliente, não, mas eu só tenho esses 200 mil aqui para tudo. Então, aí a gente vai ter que abrir mão de quantidade de influenciadores. Assim, então, beleza. Então, o influenciador está cobrando o dobro do valor, porque ele vai produzir o conteúdo e vai visitar, eu vou gastar sua verba mais rapidamente, tá?
e vamos ter que abrir mão de influenciador. Então, o cliente tem que ser embarcado das decisões, que toda decisão que ele toma tem ganhos e tem perdas. Ou ele abre mão de cachê para pagar presença, né? E aí ele vai abrir mão um pouco de mídia, ele vai ter um funil mais fraco, você vai tirar a mídia, vai tirar dinheiro da mídia para pagar a presença, e aí você, com o método de marketing, você vai atualizar o seu funil. Ó, esse funil era assim, agora ele é assado, porque 50% da tua verba não está indo para a mídia, está indo para pagar a presença. E aí, com a gente foi, tá, cara? Perfeito, cara, obrigado. Acho que faz bastante sentido, sim. Valeu. Tem mais mãozinha? Eu tô com uma dúvida aqui, Rodrigo Xará. Tudo bem? Beleza. Sou o Rodrigo aqui da Mercado Binário de Curitiba. A gente não tem muito cliente com esse serviço, mas tem um cliente específico que ele já tem os influenciadores dele. E aí, se esse influenciador não estiver dentro da plataforma, como é que funciona? Qual que é o caminho para colocar ele lá? Tem um método? Vamos lá. Ele tem os influenciadores dele. Ele não está dentro da plataforma. A chance dele não estar dentro desses 3 milhões e 900 é perto de zero, tá? A não ser que ele seja um cara de 1.500 seguidores. Aí pode ser que não esteja. Mas, cara, meio que todo mundo acima de, acho que 5.000 seguidores que existe, está lá dentro, tá? Como é que a gente... Mas vamos supor que ele não esteja. Às vezes acontece, tá? Aí é assim que você faz, ó. Você vem aqui na plataforma, vai na descoberta, né? Tem esse botão aqui, você clica, cola o link dele, e em segundos ele passa a estar na plataforma. É só colar o link. Eu não preciso pedir aprovação. A gente tem a parceria com as redes sociais. É só você colar o link dele, dar o ok, que a plataforma vai buscar esse influenciador, vai ver se já está, que às vezes já está, e fala, esse cara já está aqui. Não, acabamos de adicionar ele. Ele já abre logo depois a fichinha dele para você com os dados. Perfil profissional ou comum, ou sem ser aquele perfil comercial no Insta, também tanto faz. Tanto faz. Sendo um perfil no Instagram, ele vai encontrar. Se ele até quiser fazer uma experiência, me dá o nome dele, a gente faz um fecho aqui. Mas, assim, para ficar tranquilo, que é tanta gente, e esse número aqui está crescendo o tempo inteiro, que o robô está constantemente frequentando, fica vasculhando. São centenas de robôs vasculhando as redes sociais. E conforme ele encontra, ele indexa o dado, né? Eu não tenho esse dado aqui de cabeça, não te passava, seria uma boa, mas eu não tenho ele aqui fácil. Assim. É aquele momento... Obrigado. Sempre quando o cara fala assim, eu vou testar, dá aquele calafrio, porque sempre dá certo, mas o lei de Murphy é foda. Na hora que o cara quer testar, pode ser que não dê, mas eu acho, atualmente, a gente está muito confiante de que tem todo mundo lá, cara, porque a gente tem mas procura o meu, então, André. Procura o meu. Eu tenho mais de 10 mil seguidores, mas não tenho muito engajamento. Mas, de repente, Chuvab, SCHVABE. Digita aí no chat aí. Mais fácil, né? Tá aqui no meu nome, aqui, meu sobrenome. Esse é meu perfil. Pô, mas eu vou ter que... Tá aqui, eu digitei no chat, fica mais fácil. Aí também... Aí, Augusto é o sócio aqui, né? Alguma coisa. É com os chaves... Underline. É o S minúsculo, acho que eu pus maiúsculo, desculpa. Mas eu acho que não faz diferença, não. Pera, deixa eu ver aqui como é que tá no Instagram. Achei você. Ó, vou até fazer aqui o procedimento, ó. Aqui, tá vendo? Aham. Realmente não te achei, tá? Vamos ver se eu consigo. Vou tirar aqui, ele não achou desse jeito, talvez pelo nome, Augusto. Eu vou sugerir aqui, tá? Viu? Achou na hora. Tá na tela. Tá mostrando a tela. Desculpa. Não tá mostrando a tela. Eu acabei de colar aqui a tua URL, ele achou, e eu já adiciono a rede social. Agora já existe. Ele está verificando os dados na hora, ó. É na hora. Legal. Já aparece na plataforma. E daqui a pouquinho está aqui tudo. Os robôs estão entrando, né? Vendas, binário, YouTube, mercado. Mercado Binário é o nome da empresa. Seus posts aí. Rapaz, hein, cara? Sabemos tudo a seu respeito, cara. Ainda não acabou, tá buscando mais dados. Tá lá fazendo. Deixa ele fazer na hora, daqui a pouco ele vem. Entendeu? Responde a pergunta. Legal, muito obrigado. O perfil já estava na plataforma? Alguém botou aqui? Não estava. Sim, o perfil já estava, só não tinha sido visitado por ninguém ainda, por isso que os dados ainda não estavam atualizados, mas já estavam. Tá. E mais perguntas? Quem mais?
marketing. Tem aqui alguém que é a Gisele. É Gisele, não? Acho que não. Eu acho que é isso, né, gente? É isso, Rodrigo? Acho que é isso. Gostaram aí, gente? O que vocês acharam? Opa! Muito conteúdo em pouco tempo, né? Mas procurei aqui contribuir. Obrigado, gente. Excelente, Rodrigo. Super bacana, dinâmico, hein? Veio muita informação aqui e acho que é isso. A gente pode, sim, já programar as próximas aí, começando talvez pela IMEP. Vamos ver o que encaixa melhor, mas acho que esse nunca que vai dar para esgotar o assunto em uma palestra aqui, mas foi ótima, foi ótima. Essa é uma boa intro para a turma das agências se motivarem a investirem tempo em estruturar um processo de atender cliente e trazer grana com isso, né? E existem outros conteúdos que ajudam. O método IMAP vai ajudar a forma de trabalhar para ser mais assertivo. Tem uma outra palestra que é como calcular o valor da publi, valor justo. A gente tem um passo a passo de calcular o cachê de um influenciador, até quanto vale a pena, a partir de quanto não vale. A gente tem vários conteúdos, a gente vai conversando, né, Paulo? E vamos decidindo o que a gente faz aí daí para frente. Boa, bacana. Aí é isso aí, a gente tem que começar a juntar forças aqui, trazer a turma, ver quem cai para dentro para se associar. A gente pode criar uma trilha aqui de conhecimento sobre o assunto, bem bacana. Rodrigo, podemos sortear aqui? A Sueli pode entrar com o sorteio aqui? Pode. E enquanto isso, time, vê aqui no chat, o pessoal está perguntando como é que faz para entrar para o programa de parcerias. Acho que a gente tem um link que a gente pode mandar aqui, Augusto, Júlia, que é das agências e tal, a gente falar, ou apenas botar um e-mail aqui bota um e-mail aqui, Augusto, para quem estiver interessado, que ganha mais tempo também, facilita a vida da turma. Legal, então vamos aproveitar aqui que daqui a pouco a turma começa a desconectar, então deixa a Suelen dar o recado dela aqui, enquanto vocês vão acessando aqui as informações que o Rodrigo vai compartilhar. Suelen, é com você. Maravilha, obrigada, pessoal. Aí queria reforçar o que o Paulo falou no começo, né? Para quem ainda não é associado, entre em contato com a gente. A Bride tem benefícios exclusivos aí com a Influence-me, né? Para quem é associado. Deixei até o link aqui no chat para vocês conferirem. Antes do sorteio, queria deixar aqui para vocês um QR Code também para vocês responderem nossa pesquisa de satisfação do conteúdo, sugerirem próximos temas aí para o Rodrigo trazer também. Então, a gente conta com vocês para melhorar, né, as próximas entregas, trazer conteúdos relevantes. Vou colocar aqui no chat também o link para vocês. E vamos lá agora para o sorteio. A Bride tem parceria com a Boom Café para Criativos, então a gente tem realizado sorteios desse kit, né, trilogia de café, para dar um gás aí no dia a dia. A gente sabe que toda agência ama aquele cafezinho no decorrer do dia, né, então se vocês querem concorrer, se inscrevam. Esse sorteio, ele é realizado para todos os webinars que acontecerem agora no mês de abril, então ele vai ser realizado só ali em maio, tá? Mas aí já vão se inscrevendo ali no link, vão ter algumas informações dos critérios. Qualquer dúvida também, deixei aqui no chat nosso e-mail, abrade@abrade.com.br, vocês podem mandar ali via e-mail que a gente fica à disposição. Bacana. É isso, pessoal. Boa, Suelen, super obrigado aqui, reforçando os agradecimentos na participação de todos, do Rodrigo aqui por ter compartilhado o conteúdo, reforçando, o Rodrigo abriu aqui, falando, olha, isso aqui é conteúdo, ninguém, não se preocupe que a gente não vai vender nada. Ok, concordamos, mas temos o seguinte, nós aqui da Brade fazemos uma curadoria desses conteúdos que são apresentados e procuramos trazer conteúdos relevantes de parceiros que tenham, inclusive, grandes oportunidades de negócio para as agências turbinarem as suas operações, né? Escalarem aí em alguns serviços que elas consigam também aumentar os seus faturamentos. Esse é um dos grandes propósitos da Brade, tá? Colaborar com seus associados para que eles conheçam, tenham acesso a informações relevantes e oportunidades de negócio. Somos uma associação de empresários, geração de negócio está no nosso DNA. Muito obrigado, viu, Rodrigo, pelo compartilhamento, não só do conteúdo, mas da oportunidade também aí que você está proporcionando para as agências. Obrigado a vocês, gente. Excelente dia para vocês, bom almoço
e até a próxima. Abraços. Tchau, valeu.